Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que nós unimos os nossos pensamentos em torno das lições preciosas do Consolador prometido por Jesus. Vamos agora elevar o nosso pensamento em preces de agradecimento por mais essa oportunidade de trabalho que o Senhor Jesus nos permite. Senhor e Mestre Jesus, gratos por mais essa oportunidade de trabalho que o Senhor nos oferece. Que possamos ser inspirados pelo Teu amor e pela Tua paz, amparados por nossos benfeitores espirituais. E com a Tua permissão, possamos agora iniciar a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Assim seja. Bom, meus amigos, a nossa temática de reflexão da noite de hoje é sobre a lei do progresso, que está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, parte 3ª. E refletir sobre a lei do progresso é fazer um contraponto a algumas ideias que alguns defendem de que não estamos num processo evolutivo constante. Ao contrário, pensam algumas pessoas que nós estamos evoluindo ou regredindo, talvez baseadas por questões relacionadas à violência urbana ou até mesmo a violência que às vezes acomete algumas nações. Mas isso seria apenas uma visão muito pessoal e é lançar um olhar míope sobre uma questão tão abrangente. Porque quando nós observamos, quando nós lançamos um olhar mais amplo para as sociedades, nas individualidades ou coletividades, nós somos obrigados a reconhecer que o avanço, que o progresso é algo real, algo visível. Mas ainda assim, nós façamos algumas observações. A partir de 1932, as mulheres passaram a ter direito garantido ao voto. Isso no século XX. E vejam como estamos na atualidade. Essas mesmas mulheres que no passado tanto lutaram para poder votar, hoje representam mais da metade do eleitorado brasileiro. Essas mesmas mulheres que muitas das vezes eram agredidas no interior dos seus lares, hoje elas têm uma lei que as protege da agressão. Assim também as nossas minorias, que durante muito tempo foram deixadas às margens da nossa sociedade, hoje encontram nas leis, nas regras, algo que as protejam, algo que as dê o direito. Então, como nós podemos observar, há efetivamente uma marcha progressiva nas relações entre as pessoas, nas relações existentes e estabelecidas pelas sociedades. Ainda que essas leis ou essas regras precisem passar por um aperfeiçoamento, não podemos deixar de reconhecer o grande avanço que nós já realizamos. No campo da ciência também, nós não podemos fechar os olhos para a marcha evolutiva, para o progresso que nós já realizamos. Desde a década de 80, nós convivemos, em termos de mundo, com o vírus do HIV. Mas vejam como é a questão do progresso no âmbito da ciência. Quando alguém era infectado no início dos anos 80 ou 90, vejam que praticamente recebia-se uma sentença de morte. Hoje, com o avanço das descobertas feitas pelas ciências, com os medicamentos que são colocados à disposição dos nossos irmãos soropositivos, a sobrevida tem aumentado consideravelmente. E o que não falar também das cirurgias que antigamente realizadas, levava-se dias para a recuperação
e muitas das vezes, dependendo do órgão ou do membro a ser operado, ficava-se com uma cicatriz imensa, muitas das vezes para o resto da vida. E hoje, o que nós observamos é que muitos procedimentos cirúrgicos são realizados num tempo cada vez mais curto, com avanços tecnológicos que permitem aos médicos, aos profissionais da medicina, aos cirurgiões, perfurarem o órgão ou o membro a ser operado com a utilização de uma câmera, e aí se faz aquele procedimento num tempo curto, diminuindo também o tempo de internação. Então, tudo isso que nós citamos não deixa de ser um contraponto para aquelas pessoas que acham que o mundo apenas caminha para trás ou regride. Se ainda temos muitas questões a serem resolvidas, se ainda temos muitas regras e leis a serem melhoradas, não podemos jamais deixar de observar que, na realidade, num todo, a humanidade avança, progride. Passamos, sim, por um processo ou uma marcha evolutiva que é visível. De certo que, quando falamos de lei do progresso, não podemos deixar de citar que existem duas forças que compõem esse progresso, forças essas na qual as individualidades devem, sem sombra de dúvidas, avançar, conquistar e simplesmente exemplificar tais potencialidades. Precisa que o homem encarnado, o ser humano que hoje marcha pelo planeta Terra, desenvolva em si, para que essa marcha do progresso se torne cada vez mais visível, cada vez mais próxima de cada um de nós, é preciso que essas duas forças sejam desenvolvidas. A força do intelecto e a força do sentimento ou do amor. É preciso que nós façamos com que, em determinado momento das nossas existências, essas duas forças possam caminhar lado a lado, permitindo assim que o ser se coloque efetivamente a serviço das leis de Deus nosso Pai. Os espíritos dizem que no intelecto o homem está sempre avançando, o homem está sempre conquistando. O grande problema é que a força moral geralmente não acompanha o avanço da intelectual. E é preciso que as duas caminhem lado a lado para que esse ser possa se tornar um ser completo. Quando temos apenas a intelectualidade desenvolvida, quando temos apenas a inteligência, podemos dizer que somos tão somente esclarecidos, porque o intelecto, sem o sentimento, sem o sentido real do amor, da vivência do amor, apenas faz com que essa criatura, com que esse homem se torne alguém de posse de conhecimentos, de técnicas, de conceitos, que muitas das vezes serão colocados, vivenciados para satisfazer as suas próprias necessidades. Ou, quando muito, se utiliza esse homem que tem apenas o intelecto e ainda não desenvolveu totalmente o sentimento, o amor, se utiliza desse conhecimento, dessa potência chamada inteligência, muitas das vezes para tiranizar ou para escravizar os seus semelhantes. Então é preciso que essa força intelectual seja ou esteja lado a lado com a força do amor. Ao passo que também o amor necessita do intelecto,
não podemos deixar de reconhecer que o amor, sem estar associado ao intelecto, à inteligência, muito pouco pode fazer. Eu gosto muito de um determinado exemplo para que nós possamos simplesmente demonstrar a necessidade dessas duas forças caminharem juntas, estarem lado a lado em benefício do homem e, consequentemente, em benefício da coletividade aonde ele vive. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de pessoas em determinado local e que estejam simplesmente com fome, com a necessidade do alimento material. E vamos imaginar, junto a esse grupo de pessoas que está em busca do alimento material, que está sentindo fome, vamos imaginar alguém numa cozinha, com o equipamento necessário, com os recursos necessários de temperos e de fontes para poder fazer esses alimentos que pudessem saciar esses outros. Vamos imaginar que essa pessoa que está nessa cozinha esteja repleta de amor, esteja repleta de empatia, esteja repleta de solidariedade, de desejo de saciar a fome desses outros. Mas, no entanto, mesmo com todos os recursos que a cozinha oferece, mesmo com todos os apetrechos necessários, com todos os temperos, se essa pessoa só tiver o amor, mas não tiver o conhecimento do tempo de cozimento de determinados alimentos, da quantidade de tempero que possa ser adicionado, ou seja, se essa pessoa estiver apenas com a boa vontade, com o desejo, mas não souber as técnicas do cozimento, de nada irão lhe adiantar tão somente o amor, tão somente a empatia. Então é preciso que, junto ao conhecimento, junto ao intelecto, haja essa força sublime do amor que permita que o homem coloque essas duas potencialidades, essas duas forças divinas a serviço do seu semelhante. Só fazendo um pequeno parênteses, falar de amor que avança ou deve avançar ou precisaria avançar junto com o intelecto, quero dizer que eu estou falando do avanço moral. Porque certamente quando estivermos moralizados nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, seremos também seres plenos no amor. Então, eu queria fazer esse pequeno parênteses com relação a essas duas forças. Se eu falar na força do amor, que vocês possam entender que na realidade eu estou falando do avanço moral do ser humano. E Kardec, quando ele vai tratar dessa questão da lei do progresso, lá no item 776, ele pergunta aos espíritos: serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? E os espíritos lhe respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E o Kardec ainda faz uma observação em cima dessa resposta que os espíritos lhe deram, quando ele vai dizer que o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Ou seja, Kardec aqui, a partir da resposta que os espíritos lhe deram, ele nos coloca, ele nos apresenta essa realidade, que é o progresso ao qual nós estamos destinados. Se nós fizermos uma observação, se nós repensarmos no que nos trazem os livros de histórias, vamos lembrar das nossas primeiras encarnações, quando ainda vivíamos e buscávamos as cavernas para o nosso abrigo, para a nossa proteção.
de lá para cá, no passar dos milênios e dos séculos, quantas coisas, quantos avanços. O que nós podemos enxergar hoje no homem da atualidade que possa lembrar o homem da pré-história? Então essa é uma característica, um exemplo marcante do que Kardec nos diz, de que a humanidade ela não foi criada para viver no constante estado da natureza ou no estado primitivo. Traz em si o germe que lhe faz perfectível. E cabe a esse homem, pelo seu conhecimento, pela aquisição de valores, caminhar progressivamente para a perfeição, que é a destinação que Deus lhe concedeu a partir do momento em que lhe permite os primeiros ensaios, as primeiras encarnações. Trata ainda Kardec dessa questão da marcha do progresso na pergunta 780, quando ele pergunta aos espíritos: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E ele obtém como resposta que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o que já havíamos comentado, normalmente o homem avança na parte intelectual. Normalmente esse homem adquire valores e conceitos tecnológicos que permite com que ele traga, com que ele propicie a si e aos seus semelhantes vantagens, facilidades e comodidades. Por isso que os espíritos ainda vão dizer a Kardec que o progresso intelectual ele é constante. Estamos sempre aprendendo. Estamos sempre buscando desenvolver novas técnicas de conhecimento para o benefício nosso e daqueles que convivem conosco. Como falávamos a respeito das cirurgias, olha que interessante, relembrando ainda o que falamos a respeito delas, muitas das vezes hoje, com 2 pequenas perfurações e a utilização de um mecanismo de vídeo, de câmeras, um médico consegue penetrar no interior do corpo de um ser humano e ali realizar aquilo que lhe é o necessário para o bem-estar daquele ser humano. Como não nos alegramos quando, ainda falando da medicina, da ciência, das cirurgias, quando vemos que hoje é possível, no decorrer de uma gestação, que profissionais altamente capacitados e habilitados realizem cirurgias nos fetos que ainda estão em desenvolvimento. Então, é isso que esse estudo, essa reflexão quer nos mostrar, quer nos ensinar. Que independente do que ainda precisamos melhorar, independente do que pensam alguns de que o mundo hoje talvez estivesse pior, a nossa realidade é que processos evolutivos, progresso, é algo visível, algo que nós podemos comprovar no dia a dia das nossas existências. Mas conforme foi dito a Kardec, o grande problema para a humanidade é que o progresso intelectual ele é constante. No entanto, o progresso moral ainda não acompanha essa marcha. E com relação a essa questão 780, o Kardec ainda faz uma outra pergunta no item A. Pergunta a ele: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E a resposta que os espíritos lhe deram: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E aqui nós podemos citar
um dos grandes objetivos da doutrina espírita. Essa doutrina que nos chega no século XIX para nos mostrar as realidades de um mundo até então desconhecido pela grande maioria. Vem para nos fazer, ou para nos relembrar, os ensinos de Jesus que constam na Boa Nova, e com isso fazer que nós possamos ter uma real compreensão do bem e do mal, procurando, com o desenvolvimento das nossas inteligências, desenvolver também o nosso livre-arbítrio. E a partir daí, com o desenvolvimento desse livre-arbítrio, sabendo das consequências que nos aguardam caso esse livre-arbítrio seja mal usado, fazermos de tudo para que possamos associar a nossa inteligência, o nosso intelecto ao bem-estar das pessoas, ao bem-estar das comunidades, ao bem-estar das sociedades. E assim, à medida que vamos também avançando no intelecto e passamos a ter essa preocupação, passamos a ter a real necessidade de nos colocarmos a serviço dos nossos semelhantes, vamos também pouco a pouco fazendo com que a moral, com que o amor, com que o sentimento, ele também se desenvolva. Há uma página interessante do instrutor Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que consta no livro Recados da Vida, aonde Emmanuel cita, comentando essa questão do homem que cresce e avança intelectualmente, mas ainda muito tímido na questão moral, na questão do sentimento. Emmanuel vai dizer que é interessante que o homem consegue ou conseguiu já romper barreiras e ganhar o espaço. No entanto, esse mesmo homem que já ganhou o espaço tem uma grande dificuldade em se relacionar muitas das vezes com seus vizinhos. Olha como é que é interessante. Já passamos e já vivenciamos o advento da conquista do espaço. No entanto, quando se trata de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, estejam esses semelhantes na nossa vizinhança ou na nossa própria residência, ainda apresentamos uma grande dificuldade. Diz ainda Emmanuel que com a criação, com o domínio do aço, o homem conseguiu construir grandes arranha-céus seguros. No entanto, esse homem ainda treme quando a questão é a sua segurança íntima. Então Emmanuel desenvolve essa questão a dizer que é preciso que, junto a esse avanço, a esse progresso intelectual, o homem possa também buscar, crescer, evoluir e progredir no campo moral. Portanto, o desenvolvimento dessas duas forças de maneira simultânea é uma necessidade que há de nos acompanhar, até que possamos, plenos de ambas, alcançar os voos mais altos a qual a criatura está destinada. Porque não há nada que possa interromper ou parar o avanço ou a marcha do progresso. Na questão 781, os espíritos ainda dizem a Kardec que o homem não tem esse poder. Talvez no máximo possa embaraçá-lo, mas parar a marcha progressiva não é nada que possa ser realizado pelo ser humano, porque o progresso é uma determinação divina. E com relação a esses embaraços, Emmanuel também analisa essa questão no livro Religião dos Espíritos e nos traz alguns personagens, certamente missionários divinos, que vieram nos ajudar a avançar no campo do intelecto, no campo da moral. Cita ele, por exemplo, Gutenberg,
que é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob o golpe homicida, mas consagra o princípio da não violência. Então, Kardec, ou melhor, Emmanuel, nos mostra aqui, analisando essa questão 781, que é onde Kardec foi perguntar aos espíritos se alguém poderia interromper a marcha do progresso, e obtém como resposta que no máximo poderiam embaraçá-la. Emmanuel, analisando essa questão, nos mostra alguns desses missionários que vieram ajudar a humanidade a avançar no campo intelectual, no campo moral, que foram embaraçados, que foram muitas das vezes humilhados, assassinados. No entanto, eles cumpriram aquilo que deles se lhe esperava e deixaram aqui as sementes necessárias para que nós pudéssemos trabalhar, para que nós pudéssemos desenvolver e que nós pudéssemos frutificar. Porque, como já disse antes, o progresso, a evolução das criaturas, das sociedades, dos planetas, é uma determinação divina. E com relação à vontade de Deus, nós apenas temos que acreditar na sua grande sabedoria e nos tornarmos aqueles co-criadores que irão ajudar a que os desejos, a vontade, as leis da divina providência se cumpram. Na questão 785 do nosso estudo da noite de hoje, Kardec vai perguntar qual o maior obstáculo ao progresso. E a resposta que ele obtém: o orgulho e o egoísmo. Dizem ainda os espíritos: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Mais uma vez, nós precisamos destacar a importância do advento do Espiritismo entre nós. Porque, através dos seus ensinos, nós buscamos resgatar a moral que o Cristo veio nos ensinar. Através dos seus ensinos, nós mostramos que todos os homens são irmãos e que é preciso e é necessário essa relação de fraternidade entre eles. É preciso que, a partir desses conhecimentos e mais do exemplo que cada um possa dar dessa moral que o Evangelho veio nos ensinar, possamos converter corações. Possamos fazer com que aqueles que hoje, de posse dos conhecimentos intelectuais e que ainda acham que desses conhecimentos podem tirar proveito ou benefício próprio, que possamos fazê-los enxergar que é necessário que tal potência possa ser colocada a benefício e a serviço de todos. Precisamos, acima de tudo, reforçar os laços fraternos que a todos nós nos unem, como uma grande família universal. Aqueles que hoje se encontram realizando ou praticando atividades ilícitas, que recebam de nós não tão somente
a tão comum crítica que fazemos, mas que recebam de nós vibrações amorosas, para que possam despertar para uma grande realidade. Que possamos, assim, contribuir para que o comportamento moral das criaturas comece pouco a pouco a se modificar e comece a caminhar tão rápido quanto o intelectual. Sabemos que as mudanças, as transformações, elas não ocorrem da noite para o dia. Muitas delas levam anos para se realizar. Outras, conforme os conhecimentos que nós temos, precisarão de algumas encarnações para que a criatura possa despertar. Mas não sejamos aqueles que nos tornemos coniventes com determinados comportamentos. É muito comum naqueles que desenvolveram de tal maneira o intelecto, um comportamento de achar que tudo podem ou tudo devem. Procuremos mostrar pela força do exemplo a esses companheiros, se com eles convivermos, que grande inteligência é sinônimo de grandes responsabilidades. Inteligência mal utilizada, com toda a certeza, trará as consequências que podem ser já cobradas na atual existência ou em existência próxima. Então que nós possamos ser aqueles, como discípulos atuais da Boa Nova, possamos de alguma maneira auxiliar as criaturas, principalmente com aquilo que já detemos de conhecimento, e que possa colaborar para que esse avanço moral ele se faça também tão frequente. Sejamos aqueles que, pelo exemplo que nós oferecemos às pessoas com quem convivemos, possamos, a partir de nós, vencer aquilo que nós trazemos também de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Façamos esses esforços para que aqueles que convivam conosco, vendo a nossa luta íntima para vencer tais dificuldades, possam, por que não, tentar seguir os nossos exemplos, que na realidade é o exemplo do Cristo, é o exemplo do que o Cristo nos ensinou. Então que nós possamos ser aqueles que busquemos de todas as formas, com o conhecimento intelectual que nós já temos, colocá-lo a serviço dos nossos irmãos. Sejam esses irmãos aqueles que convivem conosco no seio familiar, sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos companheiros de trabalho. Mas não nos esqueçamos jamais que precisamos também domar as nossas más inclinações, sermos exemplos vivos daqueles que, como discípulos de Jesus, como os trabalhadores da última hora, também se esforçam para vencer o egoísmo, vencer o orgulho, eliminar a vaidade, exemplificar boas obras, sermos aqueles que têm mais empatia com o sofrimento do outro, aqueles que querem auxiliar, que querem amparar, que querem ajudar, que querem socorrer. Deixemos que esse verdadeiro sentimento que nós carregamos, a partir da nossa genética divina, possa aflorar em ações, em comportamento, para que assim, pelos nossos exemplos, pelo nosso comportamento, nós possamos estar auxiliando no processo de educação daqueles que convivem conosco. Logo no início do primeiro livro da Bíblia,
a Gênese, cita o autor que, em determinado momento, Deus, o Pai Criador, disse: haja luz, e a luz foi feita. Possamos nós, a partir dessa ideia que consta na Gênese mosaica, fazer com que a nossa luz possa começar a brilhar, fazer com que a nossa luz possa começar a iluminar, e assim colaborar para que, a partir de nós, o progresso intelectual e moral possam começar a caminhar juntos. E quando essas duas forças, esses dois sentimentos estiverem unidos, saibamos que nós estamos em plena condição de sermos aqueles que falam, exemplificam e vivem em nome de Deus, nosso Pai. Essas eram as nossas reflexões sobre tema tão profundo. Fica aqui o convite aos nossos irmãos para lerem todas as questões desse capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, da parte terceira, que fala da lei do progresso. Vamos então, nesse momento, no encerramento das nossas reflexões, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a nosso Senhor e Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de trabalho. Te agradecemos, Mestre, pelas reflexões que essas questões de O Livro dos Espíritos nos trouxeram. Que encontremos no Teu amor a força necessária para sermos exemplos vivos dessas divinas lições. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Mestre Jesus esteja com vocês e tenham todos uma boa noite e uma boa semana.